1 aos Coríntios, capítulo 3. E eu quero ler só um versículo com você. Versículo de número 6. 1 aos Coríntios 3, versículo 6 diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Diz que certo homem preparava uma aula de escola dominical, e aí 2, 3 dias de estudo, leitura, e digita material. Quando chega no domingo, sua classe está vazia. E isso acontece 1, 2, 3 vezes e aquele homem vai ficando desmotivado. E aí no seu coração começa a brotar um sentimento que diz o seguinte para ele: não vale a pena investir, afinal de contas ninguém valoriza. Aquele homem frequenta um grupo familiar. E ele para de ir também. Já que ninguém valoriza o que eu faço, eu também não vou valorizar o que os outros fazem. O músico tocava na igreja e ensaiava, se preparava, afinava o instrumento, chegava mais cedo. Quando começava o período de cânticos, a igreja simplesmente não respondia. Com o tempo, o músico passou a chegar na hora, fazia quando dava o instrumento mais ou menos afinado, fazia a sua parte e depois deixava as coisas de lado. Com isso, um ciclo vicioso foi tomando conta da igreja. E a desmotivação era geral. Um sentimento de comparações começa a tomar conta. E o que se via já não era mais amizade, fraternidade, uma comunidade de salvos em Cristo, mas havia cada vez mais uma preocupação se as pessoas iriam ou não apoiar o que eu faço, se eu teria que olhar nas pessoas e ver alguma coisa que me motivasse, e um estrago enorme estava feito. Meus irmãos, não é triste quando nós pensamos numa igreja assim? Não é triste quando nós pensamos tal coisa poderia ser bem melhor? E o pior, quando vem no nosso coração aquele sentimento: eu faria bem melhor se estivesse fazendo isso. Pois bem, hoje eu creio que nós podemos aprender um pouco sobre essa palavra que o apóstolo Paulo entrega aos nossos irmãos de mais ou menos 1950 anos atrás. Paulo aqui vai trazer uma trilogia que nós podemos dar o nome: eu, você e Deus. A igreja, meus irmãos, ela é um organismo vivo, cheio de gente viva. Mas a igreja também é uma organização que tem pessoas com funções, com tarefas, com divisões no sentido de que cada um tem uma responsabilidade. O próprio Paulo trata disso, escrevendo aos Efésios, falando que cada um de nós tem dons e talentos, os quais, colocados na mão do Senhor, vão edificar a própria igreja. E aí eu aprendo que a igreja ela é retroalimentativa. Eu contribuo para o meu irmão, que contribui para mim, e nós dois juntos contribuímos para o reino. Não existe a igreja do eu sozinho. Muitos têm querido fundar. Mas a igreja, sem esse tipo de visão, sem essa noção de que nós dependemos uns dos outros, fica muito complicada de caminhar.
A igreja, meu irmão, é uma soma de indivíduos, cada um com a sua particularidade, com o seu jeitão, com a sua cor, com o seu cabelo, com as suas mãos. Cada um é um. Mas a igreja é uma soma desses indivíduos com seus dons e talentos, a cada vez mais ajuntados a um outro, também com a sua individualidade, com seus dons, com seus talentos, com as suas particularidades, com seus pecados, os seus defeitos também. E quando isso tudo é somado, e há a operação do Espírito Santo de Deus, a mão poderosa do Senhor agindo, a igreja caminha. Interessante que Jesus disse que nem as portas do inferno seriam capazes de resistir à sua igreja. Porém, se essa engrenagem é quebrada, nem precisa do inferno para atrapalhar a igreja. Se a igreja caminha um junto com o outro, e eu não sei se você percebeu, nós não estamos falando aqui de especialistas em cada coisa, mas estamos falando de servos, a igreja caminha. O inferno não pode deter a igreja. Porém, se nós mesmos andamos de forma desordenada, andamos sem um respeito mútuo, sem a contribuição mútua, nem precisa do inferno. Pode deixar ele lá, que a gente mesmo se estraga. Eu plantei, é o que o texto diz. Se esse texto parasse aqui, meu irmão, nós teríamos um sério problema. Interessante que Deus não quer que eu e você venhamos a perder a nossa personalidade. Deus não quer de você um irmãozinho que seja cópia, aquele que seja igualzinho do outro, que fale como o outro, que tenha o mesmo jeito de expressar. Eu não sei se você percebe isso, mas cada vez que eu estou aqui no púlpito, sou diferente do reverendo Eloy, que é diferente do reverendo David, que é diferente do reverendo Rafael, mas todos temos o mesmo objetivo. E não estamos aqui para competir em forma alguma. Eu plantei. Deus não quer, meu irmão, que nós sejamos como um amassado de coisas sem a nossa identidade. Deus te ama como você quer e deseja trabalhar com você como você é. É lógico que Ele vai nos capacitando, vai trocando alguma coisa que não está boa, vai apertando um parafuso aqui e ali, mas Deus quer me usar e usar você também para a sua glória. Deus, meus irmãos, quer que como plantadores, e você entenda como plantador, alguém que está contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Você não vem à igreja, meu irmão, para ser simplesmente satisfeito. Você é satisfeito à medida que você se entrega ao Senhor. Deus é um cidadão fantástico de todo esse universo, porque Ele sabe, meus irmãos, como nós desejamos ter um certo reconhecimento, como nós desejamos ser cuidados. Mas é interessante que Deus parece que trabalha conosco à medida que nós deixamos de ser plateia e passamos a agir no seu reino. E aí vem o prazer, vem o cuidado, vem a satisfação e vem a adoração, tudo isso juntos. Mas eu preciso de fato, como um plantador, meu irmão, ter a cada dia um aparelhamento, um ensinamento. Eu preciso saber quem eu sou dentro da igreja. Eu preciso conhecer sobre os meus talentos. Eu preciso conhecer sobre as minhas capacidades. Eu preciso de fato, meu irmão, entender que na área que eu posso atuar na igreja, eu preciso aprender sobre aquilo. É interessante que Deus é tão misericordioso, que Deus, quando precisou usar uma mula, Ele usou. Ele não ensinou primeiro aquela mula para que ela falasse para Balaão. Deus usou. Mas a regra não é que Deus vai pegar alguém despreparado, sem nada, e vai ficar usando o tempo todo. Deus quer que nós venhamos a crescer. Um dia, tudo bem. 2, talvez. Mas o tempo todo começa a ficar complicado. Logo, eu preciso entender que se eu quero plantar, eu preciso saber aonde eu vou plantar, como eu vou plantar, o que eu vou plantar e a cada dia sendo capacitado. Eu não preciso fazer uma enquete com você aqui, mas imagine se a gente fosse plantar ferro. O que ia nascer? Nada. Mas você sabe que você precisa de coisa viva para que venha nascer mais coisa viva.
eu preciso ser ensinado, treinado, para que eu seja um bom plantador. E é interessante, irmãos, que às vezes, sem a gente saber plantar nada, nós nos declaramos plantadores. E às vezes nós nos damos por satisfeitos com as sementes que nós vamos lançando para todo lado, como se fosse arroz de festa. E a gente até usa um texto bíblico, né? Vai cair uma num solo ruim, outra num solo bom, mas a gente está jogando, a gente não está plantando. Isso me leva à conclusão, meu irmão, que essa frase, eu plantei, ela de fato vai ganhar sentido quando eu entendo que existe um Apolo na minha vida. Existe alguém que vai regar aquilo que eu planto. Existe alguém que aonde eu vou lançando a semente e aprendendo sobre aquilo e trabalhando aquilo, alguém vai chegar e cooperar para que aquela semente vá sendo germinada. Quantas vezes, meus irmãos, nós caímos no erro de achar que somente o que fazemos é que está sendo pouco valorizado. Quantas vezes nós cobramos, fulano não vai nas programações que eu faço, Beltrano nem comparece, tem gente que não está nem aí, ninguém liga, ninguém faz, e ninguém, até a hora que eu sigo o passo daquele cidadão que nós começamos essa palavra com ele. Deixamos de lado. Porém, a verdade também, irmãos, é que quando nós passamos a reconhecer pessoas que vão contribuir para a nossa caminhada, as coisas começam a mudar. Na minha individualidade, eu gostaria de ser aquele que planta, aquele que rega, aquele que colhe. Mas a realidade, irmãos, é que nós precisamos uns dos outros. E eu acho isso fantástico, porque Deus limita a sua igreja à visão que ela tem de si mesma. Se você é daqueles que adora ver defeito em tudo, saiba que você vai ter uma igreja defeituosa. Se você é daqueles que só fica na arquibancada, aquele está jogando mal, aquele não está fazendo isso, aquele não está fazendo outro, na realidade, você está fora do jogo. Se nós, irmãos, adotamos uma postura de cada vez mais não reconhecermos o trabalho, a missão, os dons, o envolvimento dos outros, nós estaremos sempre aquém daquilo que Deus tem para nós. Se eu e você, irmãos, entramos nessa onda de comparações, perdemos os Apolos das igrejas, nós vamos caindo cada vez mais. O Apolo é aquele irmão que intercede quando nós estamos pregando. O Apolo é aquele irmão que está cantando conosco quando nós estamos ministrando louvor. O Apolo é aquele irmão que quando eu estou fazendo uma visita está orando por mim. O Apolo é aquele irmão que quando nós estamos aqui, talvez esteja fazendo um café ali atrás para que ao final do culto possamos tomar um cafezinho juntos. O Apolo é aquele irmão que enquanto você está aqui, você não tem nenhuma preocupação se o seu carro ali fora está sendo apedrejado ou não. Porque você sabe que tem alguém que vai passar ali e vai dar uma olhada. O Apolo, meu irmão, é aquele que durante a semana, enquanto você está desenvolvendo os seus trabalhos, está aqui limpando esse lugar. O Apolo é aquele, meu irmão, que enquanto você não vê, ele está cuidando de muitas outras ovelhas, que também são suas. Afinal de contas, a igreja é aquela que cresce em comunidade. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que precisamos dos irmãos que nos auxiliam de diversas formas, para que a nossa missão individual seja muito bem cumprida. Veja bem o que eu estou querendo trazer. Quando alguém toca um instrumento, ele está regando a minha fé. Ele está me servindo para que eu possa adorar a Deus de uma forma melhor. No entanto, se o cidadão vem aqui à frente, toca o seu instrumento e na hora da escola dominical ele vai embora, ele está quebrando essa corrente abençoadora. Porque aí outros irmãos que estarão nos servindo na hora do estudo, que se prepararam tanto quanto um cidadão que toca um instrumento, que se prepararam tanto quanto o pastor que prepara uma mensagem, outros irmãos agora estarão plantando. E é a vez de nós regarmos. E é simples do raciocínio, meu irmão,
usando ainda esse exemplo da música, um músico na casa de Deus, ele tem que ter a plena noção de que ele nada mais é do que um servo. Aqui, o artista está em segundo, terceiro, quarto plano, mas o servo do Senhor está aqui à frente. Porém, aonde que ele vai aprender isso? Em qual escola de música que ele aprende isso? Ele vai no celular. Aqui me consta, aquilo é uma igreja que vai ministrar sobre alguma coisa, não é? Porém, um músico que deixa de estudar a Bíblia, deixa de aprender com um professor que nem é músico, mas que pela palavra do Senhor vai ensiná-lo, que na hierarquia do Senhor a glória é só de Deus, esse músico começa a se achar, talvez, que esteja sendo pouco valorizado e de repente vou procurar um espaço maior. Não reconhecem o meu talento. Irmãos, isso funciona com professores, isso funciona com diáconos, isso funciona com presbíteros, isso funciona com pastores. Todos nós queremos ser valorizados. Mas é interessante, irmãos, que Paulo não só compreende que ele precisa do Apolo, ele não só compreende que eu e você, nós devemos buscar a cada dia esse entendimento. Somos, de fato, em determinados momentos plantadores e em determinados momentos regadores. Somos, de fato, pessoas que precisam se complementar. Mas nós precisamos entender ainda mais, irmãos, que é Deus quem, de fato, vai fazer com que o nosso trabalho seja frutífero. E isso é fantástico. Você sabe por quê, meu irmão? Quando eu entendo que dependo do Senhor, eu vou tirando da minha vida aquela questão de eu disputar com o irmão. Eu vou tirando da minha vida aquela questão de só achar que funciona quando eu faço. Eu vou a cada dia, meu irmão, incentivando mais o outro a trabalhar também. Porque se no reino não tem estrela, se no reino quem brilha é o Senhor, a cada dia eu vou desejar esse brilho sobre a minha vida. E se esse brilho acontece quando eu apoio o outro e o outro me apoia, nós vamos buscar juntos isso aí, Senhor. É interessante você pensar, meu irmão, que igreja que está cheia de competição é igreja machucada. Igreja que está cheia de crítica é igreja machucada. Mas no fundo, é a igreja que ainda não entendeu que se Deus não der o crescimento, nós vamos perdendo tempo, marcando passo, ficando aquém. Todos nós temos opiniões. Bom, muito bom ter opiniões. Todos nós temos um eu acho, eu penso. Muito bom também, somos seres pensantes. Mas a Bíblia tem os seus absolutos. A Bíblia tem o é e o não é. A Bíblia tem o faça e o não faça. A Bíblia tem o Senhor é o Rei da Glória. E eu preciso a cada dia, meu irmão, deixar isso ser frutificado no meu coração. Preciso deixar isso ser trabalhado. Esse é um aspecto que vai trazer para nós humildade. Porém, ele tem um outro aspecto, a questão de Deus dar o crescimento, irmãos, nos dá garantias de que as coisas funcionam. Eu posso me envolver com a igreja, mesmo quando eu penso assim, puxa, que cansaço, que calor, poderia estar numa piscina. E, no entanto, eu estou aqui, às vezes, com o irmão olhando para mim e dizendo assim, não era para ser assim. Mas eu sei, meu irmão, que no tempo certo Deus vai dar a colheita. Então não tem essa de perder tempo. Tem a questão de só entregar ao Senhor e marchar, e marchar, e marchar. No tempo certo vai vir a colheita. E sempre veio, irmãos. Sempre veio. Deus nunca falha. Deus nunca abandona os seus. Deus nunca deixa a gente sem cuidado. Mesmo quando pareça que a gente está sozinho na história. Eu me lembro, irmãos, no ano de 2007, despenquei de São Paulo, onde eu morava, para ir pregar lá em Chapecó, quase na Argentina, extremo oeste de Santa Catarina. E aí fui falar uma conferência missionária
para uma igreja que, com sinceridade, vai daqui, ó, da frente, até ali onde está o Natim, mais ou menos. Peguei um avião em São Paulo, não sabia o tamanho da igreja, não conhecia. Quando cheguei lá, eu falei, caramba, esse pessoal investiu passagem de avião, está dando uma oferta para Portas Abertas, que era a missão que eu trabalhava na época. Um grupinho desse tamaninho, querendo aprender sobre cristãos que sofrem lá, do outro lado do mundo. Irmãos, chegou a hora do culto à noite. Na hora do louvor, era a esposa do pastor que estava dirigindo o louvor com uma panderola só. E aí ela conduziu a igreja em adoração. Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive dentro de uma igreja adorando a Deus. Os instrumentos estavam lá, tinha bateria, tinha um teclado, mas não tinha quem tocasse. E aquela irmã, sem nenhum tipo de preocupação, de trauma, de, puxa vida, não tem o baterista, não tem. Ela simplesmente pegou o pandeirol, abriu a Bíblia e nós começamos a cantar e adorar a Deus. E nem um violão para eu dar uma ajuda ali na hora tinha. Mas foi algo que a gente vê que quando Deus faz, um lugar desse tamanhozinho, com um grupo pequeno de pessoas, começa a tremer. Deus age, Deus liberta, Deus cura, Deus salva. E naquela noite aconteceu realmente algo fantástico. Eu nunca mais esqueci disso, irmãos. E foi um momento também que Deus usou para mostrar para mim que não tem nada que impeça a ação de Deus. Naquele dia, eu fui pregador e Deus pregou para mim. Eu falei sobre cristãos perseguidos dentro de uma igreja que pouquíssimas pessoas, de uma forma muito humilde, se colocaram na presença de Deus. E eu saí dali humilhado, porque eu ouvi claramente do Senhor dizendo, eu não preciso de você e não preciso de ninguém. Quando eu resolvo fazer a minha glória descer, não tem quem segure e também não tem o que não faça com que essa glória apareça. Deus deu crescimento. É interessante você pensar, meu irmão, que não existe uma fórmula. Eu não tenho essa fórmula para um crescimento. Você não tem uma fórmula. Nós podemos ter aquelas questões de, se eu fizer isso, talvez o povo fique animado. Se eu fizer aquilo, talvez venha mais gente. Se eu fizer isso aqui, o pessoal vai ser bem ensinado. Mas não existe uma fórmula matemática ou uma fórmula concreta que especifique crescimento de fato. Até para você definir o que é crescimento é complicado. Porém, meu irmão, eu não tenho, você não tem, mas o Senhor da Seara é quem tem. E Ele dá. Aleluia. Eu não preciso entender o que é matematicamente uma igreja grande ou pequena, porque a gente está acostumado com números. Igreja grande é sinal de X mil pessoas. Bobagem. Porque Deus, quando quer fazer, Ele chama 2 ou 3 e faz o negócio acontecer. Sabe, meu irmão, eu gostaria de compartilhar nessa manhã que é tempo de eu e você acordarmos para algumas coisas que talvez, ao longo da caminhada, você que tem se esforçado demais, você que está lutando demais, você que às vezes diz assim, eu levanto cedo, trabalho todo dia, tenho me doado pela igreja, mas nem sempre sou valorizado. Eu queria te dizer em nome de Jesus, meu irmão, Deus está vendo o seu trabalho e o Senhor da Seara vai te abençoar. Creia nisso. Ele nunca deixou de abençoar um servo dele. Nunca. E eu sou prova viva disso. Se você quiser, uma hora a gente senta e eu vou te dar alguns testemunhos na minha vida. Eu tenho certeza que outros irmãos aqui poderão falar a mesma coisa. Mas também, meu irmão, se você é aquele que de repente já está com um palito de fósforo queimado, né? E pensa apenas dizendo, não tem mais nada para ser feito, não vale mais a pena. Isso aí já tentou, já foi feito, isso não dá, aquilo também não. Complexo de Hard, né? Ó vida, ó dia, ó azar, ó tristeza. Em nome de Jesus, meu irmão, repense a sua vida à luz da palavra de Deus e não à luz do que você tem visto. Porque Deus tem o fôlego de vida e Ele tem o fôlego para ressuscitar em você. Aquela pessoa que quando conheceu Jesus pensava, eu vou conquistar esse mundo.
Mas talvez hoje você diga assim, não consigo nem atravessar a rua para ir falar de Jesus para o meu vizinho. Está na hora de você parar e pensar, meu irmão. Valorize os Apolos que há na sua igreja. O nosso Deus é um Deus de milagres, meus irmãos. Mas o nosso Deus também é um Deus de métodos. O nosso Deus é um Deus que pode transformar hoje um camarada com AIDS num camarada mais forte desse mundo. Mas o nosso Deus é o Deus que também manda que a gente seja precavido, vigilante, atento. Nós precisamos entender que na multiforme graça do Senhor, Ele usa até mesmo aquele irmão mais mala da igreja, e Ele usa mesmo. E isso é muito bom, porque eu sei que Ele me usa sim, e eu sei que muitas vezes eu sou um mala também. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, você que tem às vezes se visto como Paulo, valorize o seu ministério. É a hora que você está plantando. Então, em nome de Jesus, levante-se, faça o seu melhor. Se você tem o dom, tem o chamado de lidar com famílias, de cuidar, de visitar essas pessoas, não espere ser chamado. Em nome de Jesus, levante-se, coloque à frente da igreja, fale, eu quero trabalhar, eu quero me envolver. Talvez você venha sozinho, mas nunca estará sozinho, porque aquele que dá o crescimento vai estar com você. Mas você, meu irmão, que às vezes está do outro lado, e olha só que tristeza, às vezes a gente está pregando e reconhece lado A, lado B, o lado desse, o lado daquele. Vamos terminar com essa questão dos lados. E vamos valorizar os Apolos que há na nossa igreja. Vamos valorizar os irmãos, que quantas vezes a gente monta uma programação, são aqueles que vêm, em nome de Jesus, continue vindo, continue caminhando. Se nós formos para esse lado, irmãos, de que eu faço e ninguém apoia, as coisas ficarão difíceis. E aí vai, você, meu irmão, precisa entender o que Paulo diz nesses versículos aqui. O contexto é simples. Uma igreja dividida. Só que não era uma igreja dividida só por causa de preferências. Era uma igreja, meus irmãos, que muitas vezes, por conta das pessoas e dos ministérios que haviam ali, eles diziam, eu sou de Paulo. Eles queriam dizer, eu sou um evangelista, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero ver a igreja chegando mais gente. Mas o outro diz, eu sou de Apolo. Não, nós queremos estudar, queremos ser edificados, nós queremos ser cada vez mais tratados, precisamos nos fortalecer. E aí Paulo vai dizer para aqueles irmãos, é verdade, eu plantei, mas foi o Apolo que regou, mas o crescimento veio do Senhor. E agora olha o que ele diz, meu irmão, no versículo de número 8, a primeira frase, ora, o que planta e o que rega são um só. Porque tem hora que você está plantando, mas tem hora que você tem que estar regando também. Tem hora, meu irmão, que um outro vai plantar, mas você vai ter que regar para ele. E aí a gente caminha junto. De modo, versículo 7, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o privilégio que nós temos está aí no versículo 9. Somos cooperadores. Aleluia. Deus nos dá a oportunidade, meu irmão, de colaborarmos para o crescimento do reino dele. Terminando essa palavra, gostaria que você fizesse um exercício aí com a sua memória. Você se lembra quantas pessoas você já ajudou a se aproximarem de Deus? Quantas vezes você foi na casa de um amigo e disse, eu vou orar por você. Deus vai mudar essa história. Aonde está você agora? Você se lembra, meu irmão, de quando você cantava e cantava com alegria, entendendo que Deus é o Senhor da vida, Deus está sempre te restituindo, Deus está sempre te abençoando. Onde está você hoje? Você se lembra, meu irmão, quanto muitas vezes, às vezes cansado, tinha chegado do trabalho, mas por amor a Deus e por amar alguém, você fazia coisas que você mesmo duvidava. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor para ir te buscar. E trazer para esses dias aquele espírito que você sabe que tem. Quantas vezes, irmãos, nós somos uma igreja grande.
Uma igreja que é difícil a gente caminhar juntos, porque nós somos muitos e muito diferentes. A nossa igreja não é uma igreja simples. Não estou falando de simplicidade de relacionamento. Estou falando de complexidade de mente. Nossa igreja não é uma igreja simples. No entanto, irmãos, quando a gente se dispõe a diminuir um pouco para o outro caminhar, e quando a gente se dispõe a orar pelos outros e apoiá-los e estar junto, Deus dá o crescimento. Deus faz com que um irmão cresça sendo valorizado. Deus faz com que um outro ministério seja apoiado por mim. E aí, nesse ciclo agora mais virtuoso, tudo vem para a glória do Senhor. Nós teremos eleições para diáconos daqui a 2 semanas. Uma oportunidade de nós vivenciarmos isso. Às vezes alguns estão cansados, sobrecarregados. E estão dizendo, não, eu não vou mais. Queria te convidar a você começar a valorizar, não só os diáconos, como eu citei agora, mas cada ministério dessa igreja. Uma coisa que a gente precisa ser muito transparente, irmãos, e eu estou falando olhando nos seus olhos aqui, é que se você está procurando perfeição, está na hora de você pedir para Jesus te levar para o céu. Se você está procurando gente que é perfeito, está na hora de você pedir sua passagem. Porque aqui na igreja, nós temos pessoas imperfeitas, mas cuidadas por um Deus perfeito. Não espere para que tudo seja perfeito e você diga assim, agora eu vou trabalhar. Não espere para que você veja todas as contas da igreja e fale, agora eu vou ser dizimista. Não espere para que todo mundo fique bom, igual você, para que aí você comece a servir. Seja servo em nome de Jesus. Eu plantei, mas o Apolo foi quem regou. Um outro plantou, mas eu estou regando no ministério dele. Sobre mim e sobre ele, Deus vai dar o crescimento. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã. Bendito seja o Senhor, Pai, porque a cada dia o Senhor nos dá a alegria de acordarmos e ver que o Senhor criou um novo dia para nós. Te louvo por essa manhã, Deus. Acordamos mais cedo. Mais cedo vimos, ó Deus, o sol aparecer e ver a tua boa mão sobre nós. Bendito seja o teu nome por isso. Pai, ajuda-nos que agora, ainda pela manhã, a compreensão da tua palavra, ó Deus, nos traga a decisão de nos movermos, ó Deus, da posição em que estamos. Senhor, eu te louvo, Pai, verdadeiramente, por cada irmão, cada servo do Senhor dentro da nossa igreja que tem abençoado tantas vidas aqui, Pai. Te louvo, Deus, por muitos irmãos, são muitos de fato, Pai, que têm se doado, têm se gastado, têm plantado, têm colocado suas vidas no altar do Senhor e têm trazido, Deus, grandes ministérios no nosso povo. E te louvo também, Senhor Deus, por muitos Apolos que, às vezes de forma silenciosa, às vezes de forma barulhenta, mas têm apoiado, têm avivado, têm nos animado, têm incentivado a caminhada dessa igreja. Te louvo por aqueles irmãos, ó Deus, que seja qual tipo de evento, de situação que acontece, são irmãos, ó Deus, que realmente nos alegram, nos incentivam e nos fazem, ó Deus, realmente ver que vale a pena quando nós vemos pessoas que têm desenvolvido a sua fé e têm se tornado maduros, têm se tornado pregadores, têm caminhado diante de Ti. Mas, Senhor, eu quero rogar a Ti, Pai, que o Senhor dê esse privilégio a toda a nossa igreja. Pai, no nome de Jesus, que não fique ninguém, nenhum dos Teus servos, desde a nossa criança mais novinha, ó Pai, que sendo trazida à igreja por seus pais, provoca um sorriso na vida de um irmão que pode afagar aquela criança. Ó Deus, até o ancião mais antigo da igreja, que com a sua presença, Deus, traz a experiência, traz, ó Deus, a solidez, traz, ó Deus, a vivência de que nós temos tantas coisas ainda a aprender e a caminhar.
Que o Senhor abençoe que toda a nossa igreja seja uma igreja comprometida com a igreja e com o Senhor a cada dia, Pai. Senhor, eu te agradeço, porque se não fosse, ó Deus, os nossos pais, se não fosse, Pai, aqueles primeiros irmãos que regaram essa igreja, hoje nós não estaríamos aqui ou estaríamos em muitas dificuldades. Mas o Senhor os usou e os tem usado. E, ó Pai, agora que essa história está sobre nós, em nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, cair na tentação de Satanás em dizer que muitas vezes as coisas não são como nós queremos, não somos valorizados como merecemos. Pai, tira de nós essa vanglória e coloca sobre nós, ó Deus, a alegria de dizer: sou cooperador do Senhor para a propagação do Evangelho de Jesus. Abençoa, Deus, essa mãe que às vezes deixa marido em casa, deixa filhos e vem para a igreja para orar, para abençoar. Deus, multiplica essa vida, Deus, em nome de Jesus, toda sorte de bênçãos do Senhor. Abençoa também esse pai, ó Deus, que mesmo às vezes cansado, já se dedicou a tantas coisas durante a semana, mas entrega o domingo e a sua família diante do teu altar e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoa essa vida, Deus, para que seja renovado a cada vez que estiver nessa casa. E que em nome de Jesus, ó Deus, a tua igreja se levante como uma igreja guerreira. A tua igreja se levante, ó Deus, realmente com cara de leão. A tua igreja se levante, ó Deus, não como uma igreja desanimada que olha para o horizonte perdido, mas que ela olhe para o céu e veja que lá está o foco do nosso trabalho. Eu oro, ó Deus, para que a tua igreja seja avivada no Senhor a cada dia. E que em nome de Jesus, ó Deus, não haja vanglória, não haja competição, não haja, ó Deus, um criticismo, ó Deus, no nosso meio que vá nos afetar, mas haja sempre um espírito de gratidão em servir ao Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, senhores.